Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia homens de Deus, mulheres sábias e abençoadas, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã para compartilharmos da palavra de Deus, estamos aqui mais essa manhã para saborearmos da presença de Deus, para podermos ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus tem para falar conosco. E é muito bom acordarmos de manhã, né? Cedo, acordarmos antes que as pessoas acordem, sem barulho, ainda em silêncio, para a gente poder ter a mente aberta, os ouvidos abertos. Bom dia aí, evangelista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, paz do Senhor. Então é muito importante a gente acordar cedo. A importância do acordar cedo, porque eu não estou satisfazendo a vontade da minha carne quando eu acordo cedo, porque a vontade é de que eu ainda continue deitado, dormindo, descansando até o horário que de fato eu teria que acordar para trabalhar, certo? Então nesse momento eu já estou matando a minha carne, não estou fazendo a vontade dela, mas estou fazendo a vontade de quem? A vontade do Espírito, a vontade que o meu Espírito tem de me conectar com Deus logo pela manhã. E quando a gente acorda antes do sol nascer, nós estamos colocando ali uma pressão. No mundo espiritual, nós estamos querendo dizer que estamos colocando uma pressão, né, sobre a nossa carne, uma pressão sobre o desejo da minha carne. Que na verdade o que nós devemos fazer realmente é satisfazer a vontade do nosso espírito. Porque o Espírito de Deus, ele conecta-se ao nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele já está pronto, a Bíblia nos ensina isso. O espírito está pronto, né? Mas a nossa alma, a nossa carne, ela precisa se converter. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer coisas, ter hábitos que exaltam o meu espírito e faz com que o quê? A minha alma, a minha carne diminua, ou seja, se converta, né, ao meu espírito. E isso é muito importante porque eu estou disciplinando a minha alma, né, a ouvir aquilo que o meu espírito está dizendo, que o Espírito Santo confirma com o meu espírito, e a minha alma precisa se submeter, porque nós sabemos que somos um ser triuno. Eu já falei isso algumas vezes, mas para completar essa palavra, eu quero dizer que a nossa alma, ela tem a tendência de fazer a vontade da carne, porque a alma é desejo, e por isso que nós falamos que a alma, ela governa, ela nasceu para governar. Então a nossa carne, ela se submete aos desejos, né? A nossa carne se submete aos desejos da nossa alma. Então tudo que a nossa alma deseja, que é comer um pouco mais, né? Dormir um pouco mais, não ficar ali fazendo um trabalho mais leve, né? Tudo aquilo que convém para a carne, a nossa alma quer. Mas o que o nosso espírito quer, que é jejuar, que é acordar cedo, né, que é ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, que é ouvir palavra, e essas coisas que são ligadas ao Senhor, a nossa alma não quer. Por quê? Porque não satisfaz ela. Então por isso nós devemos aprender a colocar a nossa alma em uma certa doutrina. E na nossa mente nós devemos colocar como hábito obedecer aquilo que o Espírito diz para nós. E isso é muito importante, porque com isso a gente aprende a fazer com que a nossa alma se converta ao nosso espírito. Então vamos orar nessa manhã, vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero abençoar seu dia, e eu quero principalmente que você aprenda, assim como eu estou aprendendo, a ouvir a voz do Espírito que há dentro de nós. Que nós possamos aprender a discernir essa voz, não confundi-la, mas que ela esteja sempre falando mais alto dentro do nosso coração. Amém? Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Nós oramos ao Senhor porque o Senhor é bom. Nós buscamos o Senhor porque o Senhor é bom. E nós tiramos nesta manhã o nosso primeiro movimento, as nossas primeiras palavras, tiramos nessa manhã, Senhor, a nossa primeira atitude, e ofertamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso primeiro, o primeiro em nós. Por isso, nós nesta manhã conectamos a nossa mente à tua mente, conectamos o nosso espírito ao teu espírito,
e conectamos o nosso coração ao teu coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, tem para nos ensinar, tem para nos direcionar. Que na nossa vida seja sempre conduzida pelo teu Espírito e que principalmente nós possamos dar mais atenção ao que o Espírito está falando do que a nossa própria carne, do que os nossos próprios desejos. Por isso nós te glorificamos. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar conosco. Tenha liberdade, Espírito Santo, nesta manhã, para encher o nosso coração daquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos amém. Amém? Graças a Deus. Então, eu estou aí nessa série, nessa série de lives, que é buscando a minha identidade, conhecendo a minha identidade, E estamos aí nesse mês até o final de dezembro com essa série. E ao procurar saber qual que é a minha identidade, eu me deparo com aquilo que hoje eu estou sendo. A psicologia, ela nos ensina que isso se chama ego. E o que é o ego? Qual é a formação do ego? O ego não é o ego de egoísmo, mas o ego que também pode se tornar um egoísmo se eu não souber de fato quem eu sou. E quando eu não descubro de fato quem eu sou, o que acontece? Eu vou me apegando àquilo que as pessoas dizem que eu sou, ou eu vou me apegando àquele desejo que eu tenho de quem eu quero ser. Então a psicologia, ela diz assim, até separei aqui rapidinho, ela fala: qual a forma de definição ou conceito do ego para a teoria da psicanálise? O conceito de ego é uma construção de Freud em sua segunda tópica, ou seja, na segunda estruturação teórica proposta pelo autor da fase mais madura da sua obra. Já conhecemos os primeiros movimentos de Freud como terapeuta, que se interessava pela mente humana. E o contexto da sua biografia, no movimento da relação das suas interpretações sobre estrutura psíquica, no qual vamos conhecer hoje, ficou curioso, então ficou muito curioso o que ele escreveu. Então ele quis dizer que os 3 elementos da personalidade humana, existem 3 elementos da psicanálise humana, e uma delas é essa falta de identificação. Uma delas é aquilo que nós somos. E isso é engraçado porque desde pequeno a gente ouve os nossos pais, a gente ouve amigos, parentes, desde criança ali, as pessoas olham para você e falam: você tem jeito de ser médico, você tem jeito de ser advogado, você tem jeito de ser empresário. E isso dentro de nós vai fomentando no nosso coração esse desejo. E muitas vezes tem pessoas que crescem sendo aquilo que os pais principalmente queriam que eles fossem, e ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer nisso. Ele não gosta. A pessoa, ela não se identifica, então por uma certa obrigação, ela se tornou uma pessoa que ela não queria ser. E isso é algo muito perigoso e importante conhecermos, porque tem muitas pessoas hoje que são levadas à depressão ou são fadadas ao fracasso porque ela se tornou uma pessoa que ela não queria ser. Não sei se você está se identificando com isso, eu não sei se isso também tem muito a falar com você, mas eu conheço várias pessoas, e inclusive eu tentei me tornar uma pessoa que falaram tanto para mim que eu deveria ser, e eu fiz a faculdade, na verdade eu comecei a fazer a faculdade ali, eu fiz até a metade do curso e não concluí porque eu não dei conta, porque aquela pessoa que eu queria construir em mim, que tanto falavam que eu deveria ser, não era de fato o que eu queria. Não estava, eu não me identifiquei com isso. Sabe? Falaram tanto: você tem jeito de ser contador,
você deveria fazer ciências contábeis. E aquilo foi martelando tanto na minha cabeça, tanto, de tal forma que quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, a primeira vez que eu me inscrevi na faculdade, eu entrei no curso de ciências contábeis. Só que já chegando na metade do curso, eu já estava tão saturado daquilo, que aquilo não era a minha identidade. Não era. O Roberto, que tanto falavam que seria um contador, seria um bom contador, sabe, entrou em conflito com o Roberto que queria outra coisa. E talvez falaram tanto para você isso, sabe? Te falaram tanto, você nasceu para ser isso. E você foi construindo essa imagem, você foi construindo essa imagem no seu coração, você foi construindo essa imagem na sua mente, você foi se comportando como aquilo que você tanto falaram que você deveria ser, que hoje você vive um fracasso, sabe? Um fracasso profissional. Hoje talvez você não tenha de fato uma identidade do que você gostaria de trabalhar. E existem pessoas dessa forma. Por isso que nós ouvimos tanto falar de pessoas que se formaram e não exercem a profissão. Sabe? De pessoas que formaram ali como advogados, estudaram, fizeram a faculdade de Direito e hoje ela tem um comércio. Hoje ela é um empresário, uma empresária. Uma pessoa que estudou medicina, passou muito tempo estudando medicina e no final das contas terminou sendo o quê? Um gerente, sendo um administrador ou uma administradora. Por quê? Porque é uma crise de identidade. Você ouviu durante muito tempo o que você deveria ser. Falaram para você por muito tempo o que realmente tem a sua cara, o seu jeito, sabe? E a gente ouve isso até hoje constantemente. Constantemente nós ouvimos pessoas querendo nos dar uma identidade e essa identidade da qual nós não somos. Muitas pessoas não se identificam com isso. Existem pessoas que hoje vivem uma depressão profunda por causa de uma crise de identidade, né? Tem mulher, por exemplo, que ela nasceu e ela desejou tanto ser mãe que a hora que o filho casa e sai de casa, né, ele vai embora, ela entra em depressão, ela entra em crise, porque ela pensa que a vida toda ela nasceu para ser mãe. E ela se apega tanto a isso, tanto aos filhos, que quando os filhos se casam e vão embora, ela entra em crise, ela entra em pânico. Ela não entende o que ela está fazendo mais, sabe? Ela não consegue mais se achar. O empresário, quando falaram tanto que ele nasceu para ser empresário e ele fracassa, ele se perde, ele entra em depressão. Ele não sabe mais o que ele faz. Porque falaram a vida toda que ele deveria ser empresário. O médico, o advogado, a mesma coisa. É como um banco, sabe? O banco, ele foi feito para sentar nele. Só que antes dele ser banco, existe no banco ali um turbilhão de moléculas em movimento que forma aquela estrutura de banco. Então, quando uma pessoa senta no banco do lado e não senta no outro, ele fica chateado. Eu fiquei chateado porque uma coisa era para dar certo na minha vida e não deu. Eu era para ser aquilo e não consegui ser. Ou eu consegui ser algo que eu não queria ser. Sabe? Então existe em todo tempo, em todo momento, essa crise de identidade dentro de nós. E na verdade, no fim das contas, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente não consegue entender o que nós somos. Sabe aquelas perguntas? O que eu sou? O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que eu nasci? E tem gente que vai mais longe, se torna um pouco até mais grave. Ela começa a falar, para que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. A crise é tão profunda que as pessoas começam a ser levadas a depressões profundas. As pessoas começam a ter uma crise de identidade tão forte que ela não se identifica mais nem com o próximo. Ela não consegue se identificar com as outras pessoas. Ela não se dá bem, ela não consegue se relacionar
num ciclo de amizade, aí ela procura uma outra rodinha, e aquela rodinha também ela não se identifica. No meio dos parentes, ali no meio dos primos, né, no meio das pessoas, dos familiares, ela não consegue ficar muito tempo ali junto. Por quê? Porque ela tem uma crise de identidade. Ela não consegue definir o que de fato ela é. Mas lá no livro de Mateus 16, 25, eu vou ler alguns versículos para você, para no final dessa palavra a gente descobrir de fato a nossa identidade. E eu vou te afirmar que você tem uma identidade. Você não é essa pessoa que falaram que você deveria ser. Outra coisa que falam tanto da nossa, para nós, né, falam tanto assim, digamos, tem gente que fala tanto isso na mente de uma pessoa, até convencer ela a respeito do seu nome. Por exemplo, meu nome é Roberto. E o significado do meu nome, Roberto, nasceu para reinar, rei. É até legal, é joia, eu entendo isso. Mas o problema é que quando eu acho que eu nasci para reinar sobre as pessoas, o problema se torna maior quando eu penso que quando eu estou perto dos meus amigos, dos meus familiares, da minha esposa, quando eu estou perto, sabe, das pessoas queridas, eu quero me sentir superior. Eu quero me sentir uma pessoa, eu me sinto uma pessoa que é maior do que o outro. E o problema da construção da identidade que tanto falaram para você é isso. O problema é que quando você está ali no consultório médico, e você está no seu escritório de advogado, você está ali no seu escritório como empresário, quando você sai dali e você vai se relacionar com as outras pessoas, você continua tendo esse ego, esse jeito de superioridade. Esse é o problema. E lá no livro de Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E isso é muito importante porque a gente vive o tempo todo querendo ganhar a vida. E é essa frase até que o mundo nos ensinou. Eu preciso ganhar minha vida, eu preciso ganhar a vida, eu preciso ganhar a vida. Né? E o que é ganhar a vida? Esse eu preciso ganhar a vida eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso ser maior que o outro, eu preciso ser mais inteligente que o outro, eu preciso ter mais sabedoria que o outro, eu preciso ganhar minha vida, eu preciso que da minha vida ganha. Sabe aquela frase que às vezes falam para você? Eu nunca gostei dessa frase quando falavam para mim. Você já está com a vida ganha, deixa eu ir, né, buscar a minha. E às vezes as pessoas ficam ali, nesse ciclo de falta de identidade. As pessoas ficam ali todos os dias nessa crise. O que eu sou? Eu sou melhor, eu sou maior. E olha o que diz lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, olha só, a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Então, essa crise de identidade, ela começa a bater de frente quando nós começamos a ler esses versículos e termos entendimento de fato daquilo que eu sou. E aí eu te pergunto, o que você é? Quem você é hoje? Você é aquilo que construíram, fizeram uma construção de você? Ou você é aquilo que você tanto desejou ser, que quando você conquistou, você se acha melhor e maior que o próximo? Quem é você quando não está fazendo nada? Quem é você quando você está ali, no momento da sua casa, que não tem ninguém e você não tem o que fazer? É impressionante, sabe por quê? Porque quando a gente não tem o que fazer, mesmo ali, nesse momento, nessa situação, nós começamos a procurar algo para fazer. A gente não consegue ficar parado. E se dentro de casa não tem nada para fazer, eu vou calçar o tênis e vou fazer uma caminhada.
sabe? Vou passear, vou ali na casa de fulano conversar, você não consegue ficar parado sem fazer nada. Por quê? Porque essa crise de identidade, ela vai estar sempre te pressionando, te impulsionando para estar fazendo alguma coisa. E eu quero te falar que já não tem nada de errado você ser um empresário, não tem nada de errado você ser um médico, uma advogada, não tem nada de errado de você ser uma doutora, não tem nada de errado de você ser um empresário muito bem sucedido ou uma empresária. Não tem nada de errado nisso. Você deve ser, na verdade, eu quero dizer, você realmente deve ser uma pessoa muito bem sucedida. Você nasceu para o sucesso, você nasceu para dar certo, você nasceu para conquistar tudo aquilo que Deus prometeu que você vai ter. Você nasceu para isso. Só que o problema é que quando esse ego, essa identidade, essa identificação que nos ensinaram, sabe, que tanto falaram para nós, ou que nós mesmos criamos, ela começa a nos tornar essa pessoa superior. Uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa que em todo tempo quer ter o centro das atenções. Uma pessoa que em todo instante ela precisa estar rodeada de pessoas que façam com que ela se sinta superior. Esse é o problema. Essa é a construção errada na qual a nossa alma e a nossa mente construiu em nós. Que na verdade só ali colocou, nos fez vestir uma capa. E essa capa, ela é tão forte, sabe? Essa vestimenta, ela é tão pesada que quando nós não estamos praticando aquilo que nós somos, isso gera uma crise. Nós começamos a procurar o que fazer, ou estar no meio de pessoas que nos faz se sentir superior. Você sabia que existem pessoas que elas gostam de andar com pessoas que são inferior a ela, somente para ela se sentir superior? Sabe? Crise de identidade, ego. E lá em Filipenses, no livro de Filipenses, do capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo nos ensina algo impressionante. Olha só, escreve aí se você não está com a sua Bíblia agora, para você ler depois. Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo ele veio de uma família extraordinária. Paulo foi circuncidado no 8º dia. Paulo, sabe, ele veio de uma linhagem de Israel. Olha só, no versículo 5 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das tribos mais superior que tinha naquela época, se não a maior na época de Paulo. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, ele era um homem extraordinário. Ele era um homem que era o desejo de toda mãe naquela época. Formado, bem sucedido, sabe, de uma família ótima, de uma linhagem, sabe, impressionante de Israel. Paulo era um homem que de fato ele tinha tudo e ele era exaltado pelo homem. E aí que ele continua: fui fariseu, segundo o zelo, no versículo 6, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, naquela época ele cumpria a lei ao pé da letra. Ele perseguia a igreja que não pregava aquilo que os fariseus pregavam. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eu sou, ele que está querendo dizer isso aqui, tudo aquilo que construíram de mim, toda aquela imagem, toda aquela capa, toda aquela armadura que foi colocada em mim, sabe? Essa reputação. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim.
Eu sou hebreu de hebreu. Sabe? Eu sou, ou seja, eu sou digamos ali, o hebreu mais puro. Eu sou hebreu de hebreu. Ele era super comandante. Ele era um cara muito bem sucedido, um cara estudado da época. Era um cara que tinha uma imagem e uma reputação irrepreensível. Essa era a identidade de Paulo. Isso que Paulo era. E isso é o que nós somos também, muitas vezes hoje. Isso é o que nós somos. Muitas vezes hoje nós nos identificamos com o empresário. Nós nos identificamos com o advogado. Nos identificamos com o médico. E isso aqui era tudo que Paulo era. Mas ele diz no versículo 7, impressionante, que ele reputou tudo isso como perda a partir do momento que ele conheceu Cristo. A partir do momento que ele teve aquele encontro que nós já sabemos na Bíblia, que Jesus falou com ele, aquela luz forte que cegou ele. Naquele momento que ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Deus, ele teve entendimento. Não vale nada. Não tem valor nenhum. Não tem nada de impressionante em toda essa imagem que eu construí até hoje. E ele continua aqui no versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Ou seja, a partir do momento que ele viu quem Cristo era e o que ele se representava para Cristo, ele olhou para trás e disse: nossa, tudo isso que eu construí, tudo isso que eu achava que eu era, não tem valor nenhum. Não tem mais validade. No momento que eu conheci Cristo Jesus, eu comecei a enxergar, eu comecei a me identificar. Bom dia, Frank. Bom dia, seja bem-vindo. Eu comecei a olhar para mim mesmo, sabe? E entender que eu não era nada daquilo, mas que eu sou algo muito maior, eu sou algo muito mais importante. A partir do momento que eu tive esse encontro com Cristo Jesus, eu entendi que quem eu era não era nada. Para mim, eu considero como perda. E ele diz assim: meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como lixo. Sabe? Eu considero tudo que eu era como cocô, como esterco. Não tem valor nenhum, não serve para nada. Dentro da construção da minha identidade, não tem valor nenhum. Sabe? Porque para que possa ganhar a Cristo. E aqui diz assim no versículo 9: e seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui Paulo começa a dizer qual era de fato a sua identidade. Sabe, irmãos? Sabe, queridos? Eu não estou aqui querendo, sabe, desfazer ou desmerecer da sua profissão. Não é isso. Você tem que ser um excelente profissional. Me entenda. Coloca amor nas minhas palavras. Você tem que ser um excelente profissional. Se você é um pastor, você tem que ser o melhor pastor. Se você é um empresário, você tem que ser o melhor empresário. Se você é um médico, você tem que ser o melhor médico. Se você é um assistente administrativo, você tem que ser o melhor assistente administrativo. Se você é uma cozinheira, você tem que ser a melhor cozinheira. Se você é um vendedor, você tem que ser o melhor vendedor. Você tem que dar o seu melhor de fato. O problema é que isso não representa você. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Essa identidade, sabe? Essa imagem, ela não me representa. Não é o que eu sou de fato em Cristo Jesus. Nós sabemos, e eu tenho certeza que você conhece pessoas que elas se acham. Existem pessoas que passam por você com o nariz lá em cima. E tem pessoas que às vezes ela nem é tão bem sucedida assim, ela nem é alguém tão importante assim, e ainda assim ela passa por você como
uma arrogância passa por perto da gente, ao fato de nem olhar direito para a gente. Não é verdade? Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. O problema da falta de identidade é que a falta de identidade ela faz a pessoa querer se sentir superior demais ou inferior demais. Porque assim como existem pessoas que se sentem superior às outras, existem pessoas também que se sentem inferior demais. Como eu disse, existem essas pessoas que não conseguem se relacionar. Ela não consegue, sabe, demonstrar as suas ideias e os seus desejos porque ela acha que é muito pequeno e que as pessoas não vão dar importância para ela. E isso é muito perigoso, essa é uma linha muito fina, é uma linha muito perigosa, porque ou você se torna egoísta demais, ignorante demais, ou você acaba se achando inferior demais, sabe? E você não consegue valorizar as coisas que você faz. E começa a gerar, sabe, esse conflito, esse problema, essa situação horrível. Né? E indo mais além, existem pessoas que entram em depressões profundas. Por quê? Porque não conseguem ser bem-sucedidas. Isso é muito ruim. Lá no livro de João 17, olha só o que João 17 nos chama. Ele fala para nós: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. A vontade de Jesus sempre foi essa, porque ele sempre disse que ele é um com o Pai, que o Pai estava nele e ele estava no Pai. E aqui ele diz, né, para que todos sejam um, todos. Aqui Jesus não está falando de alguns, mas que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Ou seja, Jesus dizendo, como eu sou no Pai, o Pai é em mim, que também eles sejam um em nós. Jesus está aqui nos convidando para que nós sejamos um com Ele, que nós sejamos um nele, que nós sejamos inseridos nele, que nós sejamos amalgamados com Ele. Essa é a nossa identificação. Lá em Efésios 1, 4, 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele. Olha só, em amor, Deus já nos predestinou. O Senhor já te predestinou para Ele. Nós somos dele e Ele é nosso. E é por isso que Ele nos traz esse entendimento. Pai, que eles entendam que assim como eu sou um no Senhor e o Senhor é um em mim, que eles sejam um em nós. Porque em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados, e aqui vem a minha e a nossa identidade, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos filhos. Filhos, e não somente filhos, porque Ele em amor já nos predestinou. Então nós somos filhos amados. Filhos amados. É essa a identidade que o Senhor está construindo em nós. É essa a minha verdadeira identidade. Não a identidade do pastor, não a identidade do médico, não a identidade do vendedor, não a identidade do psicólogo, não a identidade, sabe, do enfermeiro. Não é essa não é a minha identidade. Essa é apenas uma capa que eu visto para ser um profissional. Mas isso não é a minha identidade. Sabe, quando perguntam para você, quando já perguntaram para mim: Roberto, o que você é? Né? O que você deseja ser? Já falei várias vezes isso, que as pessoas elas me perguntavam frequentemente ali dentro da igreja. Eu falava: eu quero ser pastor, eu sou pastor. O problema é que quando você não está sendo aquilo que você é, a sua profissão, quem você é? Quem é o Paulo? Quem é o João? Quem é o Francisco? Quem é o Roberto? Quem sou eu quando eu não estou vestido a minha capa
daquilo que o meu ego infla dentro de mim e fala que eu sou. Quem sou eu quando as pessoas não estão falando aquilo que você deve ser, aquilo que você é? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou aquele, eu quero te dar a resposta, aquele que antes da fundação do mundo me escolheu. É o que diz aqui no livro de Efésios 1:4. Eu sou aquilo que Deus me escolheu nele. Porque em amor ele já me predestinou para sermos adotados como filhos. E é impressionante porque João também, no livro de João, 1 João 3, ele fala, olha só como que ele direciona as suas palavras para nós. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Hoje eu sou filho, aqui na terra eu sou filho. Essa é a maior resposta que você deve dar para você. Eu não estou ensinando você aqui para você falar para outros, que na verdade você deve falar também. E é muito importante você ter essa revelação dentro de você, ao ponto de você começar a falar para outros. Mas você aqui na terra, nós somos filhos. Filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quem? A Cristo. Aí ele fala para nós, amados, no versículo 2. Olha só como ele nos chama, de amados. Amados, agora somos filhos de Deus. E agora, ele está falando isso, a Bíblia ela é o livro, você sabe que ela é o livro mais atualizado. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, que aconteceu ontem e o que vai acontecer, a Bíblia já nos relata. E João, ele nos chama hoje de amados. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele afirma. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha só que impressionante. Que nós vamos ainda ter uma nova identidade lá no reino do céu. Porque ele está dizendo aqui, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas enquanto não se manifesta aquilo que eu haverei de ser lá no reino de Deus, eu sou hoje aqui na terra. Você é, nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. É isso que João está nos afirmando aqui. João, o apóstolo que se sentiu o homem mais amado. O apóstolo mais amado. É assim que ele se identificava. Eu sou o filho mais amado de Deus. João é impressionante, porque ele já nos ensinava e nos ensina em todo o tempo que essa é a nossa identidade. Essa é a sua identidade, essa é a minha identidade. E ele continua, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, pega essa revelação poderosa aqui de João, de Paulo, pega essa revelação. Sabe, se você tem um convívio, um ciclo de amizade, ensina isso, passa isso adiante, sabe? Começa a se identificar, começa a olhar para você no espelho hoje, começa a se olhar, se amar, sabe? Começa a desejar isso dentro do seu coração. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado, eu sou amado, essa é a minha identidade. A minha identidade é que aquilo que o Senhor me predestinou desde a fundação do mundo, eu sou filho amado, Ele me chamou para ser filho, eu sou filho amado. Quando você começar a se identificar, quando sua mente, o seu coração, a sua alma, ela começar a ter essa convicção de que você é filho amado, nunca mais você vai ter crise de identidade. Isso não vai acontecer mais. Porque de fato, aquilo que eu tenho que ser, eu sou. É por isso que Deus disse, eu sou. Eu sou. Imagina aquele povo andando no deserto, e aí de noite, de dia, aquela nuvem que fazia a sombra para refrescar o povo, e o pai ali conversando com o filho, e o pai vira para o filho e fala, filho, tá vendo essa nuvem? Essa nuvem é nosso Deus. E aí durante a noite,
que o frio é muito intenso no deserto, vinha aquela coluna de fogo para esquentar o povo. E o filho pergunta: pai, quem é isso? O que é isso? Ele fala: é o nosso Deus. Aí o filho fica em crise: mas quem é nosso Deus? A nuvem e o fogo? Não, filho, Deus é o eu sou. Eu sou o fogo que queima na sarça. Sabe? Eu sou todas as coisas. O eu sou. Mas no fundo, eu sou Deus. Isso é nós. Eu sou o médico hoje. Eu sou o advogado hoje. Eu sou o empresário. Eu sou o pastor. Eu sou mãe. Eu sou pai. Eu sou. Eu tenho essa identificação diante das pessoas. Mas a minha verdadeira identidade é que eu sou filho amado. Eu sou filho amado de Deus. Eu posso ser várias coisas, mas a minha identidade é a identidade de filho amado de Deus. Declara isso nessa manhã. Eu te convido a fazer isso. A você declarar nessa manhã, dentro do seu coração, na sua mente, que você possa falar: eu sou filho amado. Escreve aí para mim. Escreve aí para você já começar a declarar desde agora: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. E que essa crise de identidade, ela não venha mais confundir a nossa mente. Que nós possamos ter plena convicção todos os dias que a minha identidade é: eu sou filho amado. Eu sou filho amado de Deus. Amém? Glória a Jesus. Espero que tenha sido muito esclarecedor esses versículos, né, que nós lemos, tudo que nós compartilhamos. Eu espero que de fato Deus venha falar profundamente no seu coração. O quanto você é amado, o quanto você é desejado, o quanto você é querido por Ele. Porque, como Ele diz, desde a fundação lá, né, da terra, do mundo, desde a fundação, eu já sou predestinado a ser filho de Deus. E isso ninguém pode tirar de você. Isso ninguém pode tirar de mim. Sabe? As pessoas podem tirar de você a sua imagem. Você pode perder a imagem de médico, você pode perder a imagem de advogado, de empresário. Essa imagem pode ser perdida. Você mesmo pode se desfazer dessa imagem. Mas a sua identidade, ninguém, nem você mesmo, pode tirar. Porque o Senhor já nos predestinou, desde a fundação do mundo, que nós somos filhos. E não apenas filhos, mas filhos amados de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que a partir desse momento, dessa segunda série dessa live, nós possamos já começar a construir essa identificação dentro de nós. Filhos amados de Deus. Quem é você? Eu sou filho amado. Mas o que você é quando você, na sua profissão? Eu sou empresário, sou advogado na minha profissão, mas aqui eu sou igual a todos, porque todos somos filhos amados de Deus. Todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que creram, porque existem aqueles que não aceitam e não crê, mas todos aqueles que aceitaram a Cristo e crê que Cristo morreu por mim, eu sou filho amado. Amém? Beijo enorme no seu coração. Vai no comentário aí, comenta o que essa palavra falou com você. Vai lá, deixa seu comentário, dê um like para mim, sabe? Curte essa live, porque quanto mais você faz isso, mais essa palavra, essa mensagem vai para outras pessoas. E eu quero muito que outras pessoas ouçam essa palavra para que ela se identifique, não comigo, mas se identifique que ela também é filha amada do Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado. Deus abençoe tremendamente a sua casa, a sua família. Eu abençoo agora o seu trabalho, os seus negócios. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido, já é bem sucedido. E não esqueça, a minha identidade é a identidade que eu sou filho de Deus, filho amado do meu Pai.
Tamo junto para reinar. Deus abençoe seu dia. Forte abraço para os homens de Deus aí. Um abraço muito forte no seu coração. Deus te abençoe. Até terça-feira da semana que vem. Terça não, perdão. Sexta-feira, amanhã, eu tenho uma live junto com a minha esposa, na qual nós vamos trazer uma palavra para a família, certo? Para a família, para o marido, para a esposa, para a família. No domingo de manhã, às 7 da manhã, 8 horário de Brasília, 7 da manhã, também nós fazemos uma live de compartilhamento da palavra. Nós estamos na série de Mateus. Já vamos falar sobre Mateus capítulo 9, nesse domingo. Então, amanhã nós temos uma live de manhã para casal, para família. No domingo também temos uma live para família, na qual eu estou fazendo uma série sobre o livro de Mateus. E na terça que vem nós temos aqui o nosso encontro tete a tete aqui, eu e você, para sabermos mais ainda sobre a nossa identidade, né? Que no final nós já sabemos que somos filhos amados de Deus. Beijo enorme no seu coração, um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, tamo junto para reinar.